E aí, meus amigos, vamos seguir agora para a nossa terceira parte de precatórios, tá? Hoje nós vamos falar sobre fracionamento de precatórios e honorários advocatícios também no sistema de precatórios. Mas eu já vou fazer uma ressalva. Se você não assistiu as partes 1 e 2, pausa esse vídeo agora, corre lá e assiste, tá? Especialmente a parte 2, a gente vai usar muito do que a gente aprendeu sobre RPV, a gente vai usar nesse vídeo de hoje, tá? Então assiste aquelas duas partes, depois você assiste essa, senão alguns assuntos podem ficar um pouco vagos, beleza? Vamos seguir. Olha só, é possível o fracionamento de precatórios? E aí a gente já começa utilizando o que a gente viu no último vídeo. No último vídeo a gente viu que tem o parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição que fala: não pode fracionar os precatórios. Mas a gente tem duas exceções aqui, tá? Quais são essas duas exceções? Primeiro, o sistema de superpreferência, a gente já vai ver. E depois, em caso de honorários advocatícios, a gente vai ver também. Vamos começar pelo sistema de preferência, que é a primeira exceção à regra. Qual é a regra? Não pode fracionar o precatório. Se o sujeito ele tem direito a receber 1 milhão, ele tem que receber 1 milhão num precatório só, tá? Agora, primeira exceção, superpreferência. Vamos estudar, então, o que é o sistema de preferências para precatório. Olha só, parágrafo 1º do artigo 100, falar o seguinte: os débitos de natureza alimentícia, que tem eles serão pagos com preferência sobre todos os demais créditos. Beleza? Então, aqui a gente já cria duas listas de precatório. A primeira lista dos débitos não alimentares, que não tem preferência nenhuma. E uma segunda lista dos débitos alimentares. Estes têm preferência. Mas agora, só uma ressalva quanto a esse parágrafo aqui. Ele vai exemplificar que tipo de débito tem natureza alimentícia. Só que ele só exemplifica, tá? Mesmo que não esteja aqui, se tiver natureza alimentícia, também tem preferência. E um exemplo que a jurisprudência traz é o caso dos soldos dos militares. Alguns militares recebem soldo. O soldo não está escrito aqui. Ainda assim, é considerado natureza alimentícia, tá bom? Então, esse é o sistema de preferência. Quem tem preferência? Débito de natureza alimentícia. E o parágrafo 2º vai falar da superpreferência. Qual é a superpreferência? Se tiver natureza alimentícia e o credor se encaixar em uma de 3 hipóteses. Quais hipóteses? Se ele é idoso, ou seja, maior de 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso, ou se ele é deficiente, ou se ele tem doença grave, tá? Em uma dessas 3 hipóteses, ele pode entrar no sistema de superpreferência. Então, aqui a gente já tem 2 requisitos. Primeiro, natureza alimentícia. Depois, ser credor encaixado em uma dessas 3 classes. E seguindo, ele vai ter preferência sobre todos os demais créditos. Todos. Até que limite? Até o triplo do que foi fixado para a RPV. Tá bom? E o vermelhinho aqui, que é muito importante para a gente, admitido o fracionamento para essa finalidade. Olha só como vai funcionar. Imagina que o seu João, ele tem direito a um precatório em face da União, para facilitar o exemplo, e ele tem um precatório no valor de 500 salários mínimos. Tá bom? Como ele vai receber esse precatório? Se esse seu João for idoso, deficiente ou tiver doença grave, e o precatório for de natureza alimentícia, ele vai receber 180 salários mínimos, que é 3 vezes o limite da RPV. Ele vai receber 180 salários mínimos num primeiro precatório, que é o precatório com superpreferência. E o restante? O restante ele recebe numa segunda etapa, que é um precatório com preferência simples. Beleza? Então, dá para ver que nós temos 3 listas aí. Vamos ver. Ó, a gente tem primeiro o precatório comum, que não tem preferência nenhuma, porque ele é não alimentar. Esses são os que recebem por último. Depois, a gente tem o precatório com preferência, que é o natureza alimentar. Esse é o que recebe em segundo lugar. E quem recebe em primeiro lugar? É o precatório com superpreferência. E como a gente já viu, tem que ter natureza alimentar,
o credor tem que ter mais de 60 anos, doença grave ou deficiência, e é até 3 vezes o valor da RPV e pode fracionar. Beleza? Então, sistema de superpreferência é a primeira exceção à regra de que precatório não se fraciona. Vamos falar agora da segunda exceção. A segunda exceção está no caso de honorários advocatícios em precatórios. Essa é uma construção jurisprudencial e a gente vai chegar no seguinte ponto. Segundo o entendimento do STF, é possível fracionar o precatório para pagar os honorários advocatícios mediante RPV. Ou seja, se o credor ele tem direito a 100 salários mínimos perante a União, ele vai receber por RPV? Não, ele vai receber por precatório. E se os honorários sucumbenciais forem só de 20 salários mínimos? Esse advogado pode receber esse honorário sucumbencial por RPV? O STF entende que sim. Tá? E seguindo aqui, a súmula vinculante 47. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar. E a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, ela vai seguir a ordem especial aos créditos dessa natureza. Ou seja, a parte de honorário advocatício do precatório sempre tem natureza alimentar, independentemente da natureza do débito principal. Tá? Por quê? Porque os honorários o salário, é a remuneração do advogado. Então, tem natureza alimentar. Como tem natureza alimentar, ele vai receber por RPV ou naquela lista com preferência dos precatórios. Beleza? E julgado aqui de 2015 com repercussão geral. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório. Veja que o STF aqui ele criou um requisito um tanto quanto curioso. Ele falou, olha, o honorário pode ser recebido separadamente do precatório original, ou seja, ter um precatório ou RPV própria? Pode, súmula 47, súmula vinculante 47. Só que, para isso, ele vai ter, esse fracionamento vai ter que ocorrer antes da expedição do ofício requisitório. Ou seja, o próprio juiz de execução vai ter que fazer essa diferenciação e, quando ele mandar para o tribunal, ele já manda separadinho. Tá? E a súmula vinculante 47 aplica-se aos honorários contratuais. Aqui a gente tem uma divergência. Tudo que a gente viu até agora é só sobre os honorários sucumbenciais, ou seja, é aquele honorário que a parte contrária é obrigada a pagar ao advogado da parte vencedora. Beleza? E o honorário contratual é o honorário que a própria parte vencedora se comprometeu por contrato a pagar ao seu advogado. Esse honorário também pode ser descontado do precatório, conforme a súmula vinculante 47? O STF diverge aqui. A gente ainda não tem a decisão definitiva sobre o assunto. Tem duas correntes, uma capitaneada pelo Luiz Roberto Barroso, que diz que sim, pode sim. A outra, capitaneada pelo Fachin, e diz que não pode. Tá? Esse assunto a gente ainda não tem uma solução clara para concurso. Você vê que esses dois julgados, todos esses julgados são de 2017, então são tudo muito recente. Provavelmente isso não cai numa prova objetiva, tá bom? Eu continuo de olho nesse assunto. Se tivermos uma definição do STF, eu venho aqui e faço um vídeo complementar para a gente esgotar esse assunto. Mas, por enquanto, ainda não tem uma definição. Beleza? É isso aí, galera. E fiquem com Deus.